Segundo Samuel, capítulo 12. Português, santo varão. Que mamadeira que a Rosana anda te dando de manhã, filha. Segundo Samuel, capítulo 12. Vamos ficar de pé, queridos. Aleluia. Esses meninos vão voar no Espírito, você vai ver. Sexta-feira tem o quê? 10 da noite, oração. Vamos orar. Isso que nós estamos fazendo aqui, ó. Consagrando os meses. Consagrando e orando. Vocês vão ver a diferença esse ano ainda. Tenha paciência e faz o trabalho. Pode confiar, irmãos, que eu estou falando para vocês. Sua vida não vai ser igual. Você vai ver passo a passo o rompimento. Eu creio, em nome de Jesus. Bem? Segundo Samuel, capítulo 12. Aleluia. Glória a Deus. Verso 15 em diante diz assim: E depois que Natã foi para a sua casa, o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e ela caiu gravemente enferma. E buscou Davi a Deus pela criança, jejuou e, recolhendo-se, passava a noite toda prostrado em terra. Os anciãos da sua casa foram ter com ele para o levantar da terra, mas ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia, a criança morreu. Temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque pensavam, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, mas não dava ouvidos à nossa voz. Como lhe diremos que a criança é morta? Ele poderá cometer um desatino. Viu Davi que os seus servos falavam baixo, e entendeu que a criança era morta. Perguntou aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: é morta. Então Davi se levantou da terra, depois de ter se lavado, ungido e trocado de roupa, entrou no templo do Senhor e adorou. Foi para o seu palácio, e a seu pedido serviram-lhe pão, e ele comeu. Perguntaram seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, mas depois que a criança morreu, te levantaste e comeste pão? Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque pensava: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim, de modo que viva a criança. Agora, porém, que é morta, por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, mas ela não voltará a mim. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, entrou e se deitou com ela. Ela teve um filho a quem deram o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Pai, que eu diminua para que o Senhor cresça, realiza nessa noite aquilo que só o Senhor pode realizar, e eu te darei toda a honra e toda a glória, como barro nas mãos do oleiro, instrumento nas mãos do tocador. Eu me coloco nas tuas mãos. Satanás, fique do outro lado da linha, uma ordem, em nome de Jesus. Amém. Podeis acertar. Quando Deus diz não. Senhoras e senhores, nós estamos no ano apostólico de Davi. Quando terminar essas ministrações, você já vai poder colocar aí, que você está preparado, você está coaching em Davi, você está preparado para ministrar sobre Davi. Então vocês vão saber sobre o ministério do rei Davi. Queridos irmãos, dobre atenção. Davi nos ensina muitas coisas. E o texto que ora lemos agora, ele vai retratar uma parte difícil da vida de Davi. A Bíblia Sagrada diz que no tempo em que os reis deveriam ir à guerra, Davi não foi. Davi estava bem, estava próspero, não tinha mais ninguém perseguindo. Nós precisamos vigiar, porque muitas vezes quando nós estamos tranquilos, está tudo bem, não tem mais perseguição, nós começamos a afrouxar a corda. As vitórias de ontem não te dão a garantia da vitória de hoje. As experiências de ontem não são certeza de que você vai viver hoje algo assim.
muitas vezes nós, como já temos uma experiência, como já vivemos experiência com Deus, Deus já deu livramento, já deu vitória, a gente acha que não precisa fazer mais nada. Era tempo de Davi estar na guerra, mas ele não foi para a guerra. E a Bíblia Sagrada diz que ele se levanta à tarde, vê a mulher de Urias, Batseba, e ele peca com ela, e você conhece a história toda. Todo pecado tem uma consequência, e a Bíblia vai mostrar o seguinte, eu quero falar isso com você, Deus falava isso comigo à tarde. Nós precisamos aprender isso. Quando agimos corretamente, diga comigo, quando agimos corretamente. Quando agimos corretamente. Isso influencia e traz bênção para mim e para a minha geração, para os meus filhos. Amém? Quando você faz o que é certo, você não está fazendo só o que é certo para você. Você está fazendo o que é certo para você e a sua esposa ou o seu esposo, os seus filhos também vão viver as consequências da tua fidelidade. Todavia, quando você decide, isso é uma decisão da tua alma, quando você decide desobedecer e pecar, o teu pecado, a tua desobediência, não é só você quem paga. Seus filhos, seu esposo, sua esposa também vai pagar. Então, nós precisamos viver menos na emoção. E nós precisamos ter razão, consciência e andar no espírito para entender que tem coisas que não vale a pena. Se você for ver na Bíblia, e a Bíblia não esconde pecado de ninguém. E se você for ver na Bíblia, queridos irmãos, as consequências que Davi teve por esse erro, então não vale a pena você entrar no mesmo erro. Agora veja, isso você tem que guardar no seu coração. Jovem, presta atenção no que eu vou dizer aqui. O pecado sempre vai nos levar mais longe do que a gente pensa. Sempre vai te amarrar mais tempo do que você imagina. E sempre, diga assim, o pecado. O que é pecado? Pecado significa errar o alvo. O pecado sempre vai cobrar um preço mais caro. E esse preço não é só financeiro, embora financeiramente ele dá prejuízos grandíssimos. Mas e a vergonha? E as marcas? Entende ou não entende? Sempre. Então não vale a pena. Por isso eu digo a vocês, jovens, se você tem uma luta, tem uma guerra, irmão, homem, presta atenção. Por isso que nós precisamos ter um mentor espiritual. Porque ou você vai aprender com o seu mentor, e é muito melhor você ligar para o teu pastor, ou você falar para o teu pai, você chamar alguém que você ama, que você confia, e sentar e conversar, e falar, eu estou na guerra, estou na luta, do que você querer bater no peito, não aguentar e cair, e lá na frente se aprender com a dor, com a vergonha, vai custar muito mais caro. E às vezes a gente quer dar uma de santão, de santona, de santarrão. Meu irmão, você está na luta, você está na prova, você não é o único, você não é o primeiro. Quando você, escuta o que eu vou falar aqui, jovem, presta atenção. Você sabe por que muito pastor se mata? Você sabe que muito jovem, muita gente está se matando? Porque não tem alguém para se abrir para conversar. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você traz a clareza, a verdade, seja o que for que você está passando, isso perde a força. Isso perde. Errou, aconteceu, chama teu pai, chama tua mãe, chama tua esposa, está na luta, chama, conversa. Você vai ver que a coisa perde a força. Errei, não estou legal, estou fazendo errado, enfim. Agora veja, o que esse texto vai nos mostrar, o que nós vamos aprender com Davi. A Bíblia diz que Deus manda o profeta até Davi, e quando o profeta chega para Davi e põe diante de Davi o seu erro, se você for ver o pecado de Saul e o pecado de Davi foi muito pior do que o de Saul. E por que Deus teve misericórdia de Davi? Mas ele pagou o preço, e um preço altíssimo. Para quem não sabe, a filha de Davi foi estuprada, filho de Davi morreu, Absalão transou com as mulheres do palácio de Davi, na amostra de todo mundo. Foram vergonhas e vergonhas, e ele passou por guerras terríveis
na família. Por quê? Porque ele abriu uma brecha. E o diabo só precisa de uma brecha, irmão. Uma brecha. Então a conversa tem que ser curta. Tem que ser curta. E vou te dizer mais. Se o teu celular te faz tropeçar, aquela moça, aquele rapaz, aquele lá do passado, aquele filho do cão capombaixo, corta, irmão. É melhor você não ter celular. Se o teu cartão de crédito você não consegue lidar com ele, arranca ele, quebra. Você entendeu, não? Se aquela pessoa começou a vir, você entendeu? Começou, ou no passado te deu um problema, arranca fora. E saiba que mulheres têm sexto sentido, que não é sexto sentido, é discernimento do espírito. Quando tua mulher falar assim, eu estou dizendo isso aí, irmão, não discute, irmão. Tira do seu caminho, porque elas têm um mistério. E não quero fazer escondido, porque quando a coisa é sem concordância, a casa cai. E vai gerar prejuízo. Amém? E você, filho, não queira ser espertão e querer passar a perna na sua mãe e no seu pai, que o diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. E Deus mostra tudo, irmão. Escuta aqui. Quando Deus coloca o pecado diante de Davi, por que Deus honra Davi? Porque Davi reconhece o erro. Só que quando Davi reconhece o erro, Deus diz assim, aqui eu quero falar com você. O filho que a mulher de Urias, que naquele momento era a mulher de Urias ainda, eu quero falar sobre isso, está grávida de você, ele vai morrer. Irmão, aquela criança era uma tipologia de Cristo. Por quê? Porque aquela criança não fez nada de errado. E ela vai pagar o preço por causa de um pecador. Ou seja, o pai e a mãe pecaram, sim ou não? Sim. E quem morreu? A criança. Então essa é a tipologia. Não tem justiça nisso. É justo isso? Não. Eu e você somos o Davi. Nós pecamos, nós adulteramos, nós mentimos, nós falhamos. E quem morreu? Aquela criança. O Filho de Deus foi para a cruz. Por isso que você e eu precisamos entender, nós precisamos fazer valer o sangue de Cristo no Calvário. Porque a salvação que os outros dizem é de graça para mim e para você, mas para Jesus custou tudo, até a última gota de sangue. E isso não me dá uma postura de poder viver brincando, enganando os homens. Pelo contrário, eu tenho que honrar o que o Senhor fez por mim. Agora veja, imagina Davi vendo aquela criança que não tinha nada a ver com isso, enferma. E ele era um homem de Deus, ele era um homem segundo o coração de Deus. Aliás, eu quero tratar um assunto aqui rapidinho. Eu tenho uma mensagem que eu digo sobre fatos e verdades. E eu começo essa pregação falando que no ano de 86, e o mesmo aconteceu em 82, né? Acho que foi em 86 que o Zico foi bater o pênalti. E o Brasil inteiro estava assistindo a final da Copa do Mundo, semifinal, quarta de final, e ele era o camisa 10 da seleção. Ele era o cara. E ele pega e bate, e o goleiro pega. Eu digo o seguinte, eu quero que isso vai trazer um alívio à sua alma, e você vai entender o que eu estou te dizendo. É fato que ele errou o pênalti, sim ou não? Sim. Mas é verdade que ele era mau jogador? Não. É verdade que ele não sabia jogar? Não. É verdade que ele não tinha treinado? Não. Então você precisa entender a diferença entre fatos e verdades. É verdade que Davi adulterou, mas é fato que Davi adulterou, mas não é verdade que ele era um adúltero. É fato que Noé mentiu, se embriagou, mas não é verdade que ele era um ébrio, ele não era um cachaceiro, ele não era um pinguço, ele era um homem de Deus. Só que no meio da nossa... Quando eu falo isso, tem gente que às vezes acha que estou fazendo apologia ao pecado. Não é nada disso. É que nós precisamos entender o que é fato e o que é verdade. Porque Deus, por exemplo, é fato que Moisés matou, sim ou não? Sim. Mas ele era um assassino? Não. Quantos foram salvos através dele?
o próprio apóstolo Paulo. Então entenda isso, porque senão você vai querer rotular as pessoas. E o diabo é sujo, ele pega esse rótulo, e ele pega essa situação e começa a apedrejar você a vida inteira. E eu conheço gente que anda com esse peso nas costas, sem precisar. Porque às vezes o familiar, ou às vezes a esposa, o esposo, o filho, enfim, pega e joga, lança, ou então Satanás pega coisas do passado. Toda vez que o diabo não aguentar com o teu presente, sabe o que ele vai fazer? Ele vai começar a trazer coisas do passado. Isso é excelente sinal, sabe por quê? Porque o teu presente está deixando ele doido. Então ele não tem arma. Fala para o teu irmão que está do teu lado, você está deixando o inimigo sem arma. Ele está querendo cutucar no passado. Ele começou a cutucar no passado, é porque você está deixando ele sem arma. Glória a Deus por isso. Agora, queridos, presta atenção nisso. Davi conhecia Deus. Davi sabia que Deus era um Deus de novas oportunidades, sim ou não? Sim. Davi sabia, veja a Bíblia. Uma vez, Deus diz assim para Moisés: Moisés, eu vou matar esse povo tudo, eu não aguento mais eles. Imagina como é que estava Deus. E eu vou começar um novo povo através de você. Moisés, o coração de pastor. Senhor, se o Senhor fizer isso, eles vão dizer que o Senhor não pôde cumprir a sua palavra e trazer o povo até aqui. E o que será da promessas que o Senhor fez? Deus disse: é verdade. Ou seja, o nosso Deus é um Deus que ouve. O nosso Deus é um Deus que muda situações. O nosso Deus, quem acha que o Deus do Velho Testamento é um Deus bravo, rancoroso, é porque não conhece Deus. E Davi, sabendo disso, dobre atenção agora. Davi entra em guerra espiritual com Deus, em peleja. O que ele faz? Ele jejua, ele ora, e ele vai para o estreito com Deus, buscando em Deus uma reversão. Só que a Bíblia diz, senhoras e senhores, que Deus não atende o pedido de Davi. O que nós aprendemos com isso agora nessa noite? Quando nós erramos, Deus permite que nós pagamos um preço. Para quê? Para nós nos transformarmos em homens de honra. Deus permite nós passarmos por momentos ruins. Nós pagamos o preço pelo pecado, porque Ele é 100% justo. Para quê? Para que o nosso caráter cristão, o nosso caráter de homem de Deus, de mulher de Deus, seja transformado. Deus podia ter revertido aquela situação. Em outras casos você vai ver que Deus reverteu. Assim como você vai ver Deus ressuscitando morto, Deus curando enfermo. Mas não é todos os casos e não é toda hora. E você precisa entender que Deus diz não. Fala para o teu irmão que está do teu lado, como é que você reage quando Deus diz não? Quer ver? É quando o maior discipulado é quando Deus diz não. Aprende isso aqui hoje. Jesus falou muito mais não para os apóstolos do que sim. Todo pastor é bom quando ele fala sim, sim, sim. Quando ele começar a te falar não, vocês vão ver se você é um ovelha ou se é um bode. Ovelha chora, bode dá coisa. É facinho de ver. Todo filho é maravilhoso, a mãe é maravilhosa. Quando você faz tudo para ele, quando você começa a dizer a coisa, isso você não vai fazer. Por quê? Porque eu não quero. Aí vamos ver quem é e quem não é. Porque o discipulado verdadeiro não é com sim, e com Deus não é a mesma. Com Deus é pior ainda. Porque Deus não é, Deus, eu já ensinei para vocês, Deus não age com mimimi, com emoção. Não, Deus age por princípio. Eu honro os que me honram, e os que me desprezam serão desprezados. É a palavra. Vamos repetir para você aprender? Diga, eu honro. Quem disse isso, Raul? Deus. Diga, eu honro os que me honram, e os que me desprezam serão desprezados. É assim.
Presta atenção. Moisés chega diante de Deus. O povo não tem água. Deus diz para Moisés, rapidinho, para nós terminar. Toca na rocha. Kiko Bonito, a Márcia abriu um culto falando sobre isso. Kiko Bonito fez, bateu na rocha. A rocha ferida de Meribá simbolizava o filho dele, Jesus. Quando bateu, Deus falou, você não vai entrar na terra. Moisés, irmão, a Bíblia diz que ele falava com Deus face a face. E Deus disse para ele, não vai entrar. Falou bravo. Entrou? Não. Aí eu te pergunto, Deus deixou de amar Moisés por isso? Não. Então entenda que os nãos de Deus, até porque, irmão, dali para frente Deus precisava de um general e não mais de um pastor. E aqui para frente ia ser uma dureza para Moisés. Moisés já tinha sofrido demais. Agora eu te pergunto, Moisés entrou ou não entrou? Não. Mateus capítulo 17. 2 aparecem diante de Jesus. Sabe onde? Lá na terra. No Monte da Transfiguração. Sabe quem estava lá? Moisés e Elias. Entrou ou não entrou? Entrou. Acho que entrou. Na hora certa de Deus. Corpo transfigurado, junto com Jesus. Corpo glorificado. A Bíblia diz que Paulo vem diante de Deus e diz, Pai, tira de mim esse espinho na minha carne. Quantos aqui tem um espinho na carne? Aleluia. Uma coisa que rouba teu sono. Tem gente que vem para a igreja com dor, irmão. E já orou, já fez campanha. Nosso Deus cura, cura. Mas tem gente que não curou. O apóstolo Paulo, a Bíblia diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Mas ele tinha um espinho na carne que não foi curado. E ele pediu para Deus tirar. Sabe qual foi a resposta de Deus? A minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Moisés chorou. Parou de fazer a obra. Deixou de honrar Jesus. Porque os nossos dons, queridos, o meu dom que está em mim, os dons de cura, de milagres, é para servir o corpo, não é para servir a mim. Muitas vezes eu estou orando por outros. Eu com dor e Deus curando os outros, eu não entendo. Mas os nossos dons não é para nós mesmos, é para o corpo. Jesus estava na cruz. E ele estava ali salvando o ladrão e tinha gente olhando pensando, mas meu Deus, se ele fosse Deus, ele não estava ensanguentado. Irmão, nosso estado, a nossa luta momentânea não tem nada a ver com aquilo que Deus opera na nossa vida. Deus continua sendo Deus, Deus continua trazendo ressurreição, Deus continua trazendo fé dobrada, porção dobrada, nova economia, novo tempo de milagres. Isso não muda nada e às vezes você está na prova e você diz, oh Deus, como pode o Senhor quer me usar? E eu estou na prova. Ai meu Deus, o Senhor está me usando para curar essa pessoa. Mas quem precisa sou eu. Faça somente o que Deus está te pedindo, porque Ele vai te honrar, Ele vai ser Deus na tua vida. E o teu estado agora não significa nada daquilo que Deus tem através de você. Deixa o Espírito fluir através da tua vida. Quem vai te justificar? E Deus bate no peitinho. Quem me justifica é o Senhor. Oh, aleluia, e por fim ele se levantará, glória a Deus. Jesus entra na presença de Deus e diz assim, vou apressar para nós terminarmos. E diz assim, Pai, se possível, passa de mim este. Você já orou isso para Deus em alguma situação? Oh Deus, o Senhor pode fazer isso aqui para mim? Deus não ouviu. Deus ouviu. Mas Deus não mudou e não tirou esse cálice de Jesus. Sabe por quê? Porque se Deus desse isso a Jesus, eu e você não estaríamos aqui. Por amor a mim e a você, querido. Então entenda que às vezes essa pressão que você está passando, e às vezes se torna insuportável. Essa ingratidão, essa pressão, essa dor, essa ingratidão, essa luta. Muitas vezes você está pagando um preço e está sentindo dores de parto, dores espirituais para que alguém seja gerado no reino, para que um milagre seja gerado no reino espiritual. É preciso que se pague um preço de oração.
oração, de fé. Muitas vezes você vai estar debaixo da pressão, muitas vezes a coisa vai ser terrível. Tem hora que você vai dizer: Deus, eu estou entregando ao Senhor o que eu tinha que fazer, eu já fiz, agora é o Senhor. E aí ele faz. E aí ele vem como grande. Levanta a tua mão, eu declaro que 2020 será o ano da fé dobrada, da restituição dobrada. Eu declaro que 2020 Deus vai te restituir tudo que você perdeu de maneira dobrada, de maneira gloriosa. Uma nova economia, um novo tempo, portas se abrirão, conexões virão, o de repente de Deus virá sobre você, as conexões do Eterno virão sobre você, um novo tempo, novos dons, novos talentos. Deus vai te usar de forma diferente, o nome dele será glorificado através da tua vida e da tua família. E aquilo que talvez para você parecia impossível, o Senhor vai mostrar que Ele é Deus na tua vida e vai fazer para a glória do nome dele. Eu sou o primeiro que crê, onde está o segundo? Levanta a tua mão e dá um brado de glória a Deus. A tua vitória é do tamanho do teu glória. Aleluia. Ei, camanarai. Levanta a tua mão e diz assim: Satanás, ou você sai da frente ou eu passo por cima. Diga: a minha leve e momentânea tribulação não se compara com o peso de glória que Deus está formando em mim. Diga assim: eu vou andar e vou marchar de glória em glória e de vitória em vitória, porque eu sei o Deus que eu tenho crido, e eu com Ele sou maioria. Quantos vão marchar de glória em glória e de vitória em vitória? Quantos vão viver o tempo da restituição dobrada? Quantos vão viver? Ei, levante a tua mão. Eu profetizo que aquilo que demoraria para 10, 20, 30 anos na vida de alguém, Deus vai fazer assim, ó. E vai te entregar. Comece a gerar no reino espiritual. Comece a criar expectativa no reino espiritual. Comece a declarar aquilo que você não tem, o teu pai tem, o Senhor tem. Ele tem, nele tem, nele. Nele não há necessidade de nada. Glória a Deus. Aleluia. Nada. Glória a Deus. Nada. Deus, aleluia. Davi chorou. Davi se humilhou. Davi fez tudo como que um homem de caráter podia fazer naquele estado. Ele não podia. Tem hora, irmão, que nós erramos, nós queremos voltar atrás. Mas já estava feito, irmão. O que ele tinha que fazer era aquilo, se humilhar. E ele se humilha na presença de Deus, pedindo um milagre. Quando os homens oferecem a ele comida, ele não come, não tomou banho, ficou ali em humilhação. Mas Deus não responde. A resposta foi não. Às vezes a resposta é o silêncio. O silêncio de Deus fala mais do que milhões de palavras. Não é fácil, queridos, quando Deus se cala. O apóstolo Paulo às vezes diz, parece que Deus me coloca em último lugar. Irmão, quando a gente recebe vitória é uma alegria. A gente estufa o peito, dá glória, né? Entra no lugar assim, daquele olho pegando fogo, dizendo: Deus é comigo e tal. Mas tem fase, meu irmão, que Deus se cala e dói. Mas Deus não abandonou Davi em nenhum momento. E Deus me trouxe aqui hoje como seu pastor para te dizer: eu não te deixarei nem te desampararei. Eu nunca vi alguém entregar a sua vida, a sua família ao Senhor Jesus e ficar largado. Verdade. E isso eu posso te dizer com todo o meu amor, com toda a minha fé, com toda a minha convicção. Esse Deus é tremendo e maravilhoso. Pode uma mãe se esquecer de um filho, mas Deus não se esquece dos seus. A Bíblia Sagrada diz, senhores, que Deus não se mete nisso. Deus se cala, o menino morre. Nós temos dificuldades em lidar com isso. E você precisa aprender com isso. Existem áreas na sua vida? Faz um fundo aqui para mim, filho. Rapidinho, para eu terminar. Por favor. Existem fases na sua vida? Dobre atenção. Existem fases e coisas que você não venceu. Você não queria tomar aquele prejuízo, mas tomou. Olhe para mim. Olha o cinto de águia que o Erinaldo me deu.
Só para você olhar. Presta atenção. Não distraia. Aleluia. Você não queria que aquele mal acontecesse, mas aconteceu. Você queria nunca ter errado. Tem gente que não queria nunca ter passado por um divórcio, mas passou. Tem gente aqui que não queria, preste atenção aqui, ali ele resolve. Tem gente aqui que nunca queria ter passado por um problema financeiro, por um problema no casamento. Agora, o que Deus está dizendo aqui para nós terminarmos é: o que você vai fazer? Como você vai lidar? Porque tem gente que fica remoendo e tratando aquilo. E Davi sabe o quê? Davi sabe, irmã Márcia, que não adianta mais. Você viu o que ele disse? Acaso eu posso ir a ele, mas ele vai voltar para mim? Não vai. Ou seja, tem coisa, irmão, que perdeu. Então você não vai poder viver o resto da vida. Ai, quando eu achava que ia ser o amor da minha vida, mas não foi. Ai, quando eu ganhava tanto ali na Volkswagen. Ai, quando eu trabalhava na firma. Irmão, já foi, amado. A Volkswagen já foi, amado. Já foi. Ai, quando eu era criança lá em Barbacena. Meu irmão, sabe o que Deus está falando para você nessa noite, cara a cara? Deus está dizendo o seguinte: você errou, eu te corrigi, só que tem uma coisa: te corrigi porque não vou deixar o teu caráter como você ser um homem segundo o coração do mundo, mas eu estou te corrigindo para você ser um homem segundo o meu coração. Aleluia. E quando Davi aceitou isso, Deus disse: então, quer começar daqui? Me dá a mão. Quantos querem dar a mão com Jesus nessa noite, com Deus? Deus está dizendo: quer? Então vamos fazer o que é certo. Urias já estava morto. Agora a mulher que era de Urias vira a mulher de Davi, ou seja, resolveu a situação. Com Deus não tem esquema. Assuma os erros, assuma as responsabilidades, faça o que é certo e começa certo. Davi aceitou. Começou dali por diante. Deus entrega Salomão, que significa aquele a quem Deus amou. Glória a Deus. Hoje Deus está dizendo para nós: quer caminhar certo? Pega na minha mão. O passado você não pode mudar. O que você pode aprender com essas dores, com essas coisas que ficaram para trás. Aquilo que está escrito, querido, tem um monte de coisa na minha vida que eu não queria, mas está escrito. Eu não tenho como mudar. Eu posso, agora tem eu quero que você enxergue essa folha em branco daqui para frente. E tem tanto para se viver. Tanta gente que você vai influenciar para bem. Tanta vitória que você vai escrever. Eita, Jesus. As pessoas vão ter orgulho de você, vão bater palma para você. É claro que vai ter sempre os opositores, os invejosos, aqueles que não fazem nada e querem julgar, mas não importa. Porque aquele que tem os olhos como chama de fogo conhece a intenção do seu coração. Não interessa que os outros estavam falando de Davi. Ali Deus sabia quem era ele. Feche os seus olhos. Coloca diante de Deus agora isso. Pai querido, eu preguei tua palavra. Quando Deus diz não. Meu Deus, em nome de Jesus, perdoa esse pecado que está sendo colocado diante de ti. Meu Deus, nós queremos andar de mãos dadas contigo. Queremos caminhar daqui para frente certos, sem mentira, sem adultério, sem olho maldoso. Nós reconhecemos, mas sabemos que todos os dias os nossos pensamentos, os nossos sentimentos vêm. Muitos deles, Senhor, para querer nos afastar de Ti. Nossa carne é briguenta, é birrenta, nós somos orgulhosos. Mas hoje, Senhor, nós queremos colocar tudo diante de Ti. O nosso coração, o nosso temperamento, a nossa vida, e dizer: Deus, escreve uma história nova. Eu quero sair daqui de mão dada com o Senhor e faz de mim algo grande que louve o Teu nome. Entrega o Teu filho nas mãos de Deus agora.
seu esposo, sua esposa, seu temperamento, suas finanças. Vamos, jovens, fale com Deus agora. Criança, Deus está ouvindo você. Ele ama vocês. Ora, bachega, canta, la raça. Aprenda a falar com Deus, porque Ele está vivo, Ele está aqui, Ele quer ouvir você. E tudo o que você precisa e mais além está nas mãos dEle. Pega nas mãos do Senhor pela fé agora. E diga hoje, eu saio de mãos dadas com o Senhor para escrever uma história de vitória. Em nome de Jesus. Quem crê, diga amém.